Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. Eu sou Ana Rita, trabalhadora voluntária deste centro. Vamos iniciar com uma prece, antes fazendo a leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Caminhe sempre resolutamente no sentido do seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga em frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga em frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará a seus ouvidos. Então vamos serenar nossos corações, nossas mentes, rogando ao amado Mestre Jesus que nos envolva, cada um de nós, em nossos lares, nossos locais de trabalho e de estudo, para que possamos compreender um pouquinho mais da boa nova que o amado Mestre Jesus nos traz. Assim, rogamos à equipe espiritual deste lar que nos acompanhe e nos ampare. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, o título dele é Os que têm puro coração. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o item 8 desse capítulo, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Esse item começa com uma fala de Jesus, que está em Mateus 15, versículos de 1 a 20. Ele inicia contando, Mateus, que os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Jesus chamava a atenção desses fariseus para o culto externo que eles tanto valorizavam. Deus nos trouxe, as leis divinas, que são leis válidas para qualquer lugar do universo, porque são as leis do amor, do respeito. E, à época, esses homens, eles davam mais valor aos atos externos, aos atos da palavra vazia, do que aos atos do coração. Aí Jesus continuou: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva de mim, longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Os rituais externos, os rituais da aparência, são ordenações humanas. Não há a necessidade de nenhuma atividade externa. Sim, a atividade interna, o que vai no nosso coração. Isso chega a Deus.
Não importa o que vestimos, a posição em que estamos, o local onde estamos. Se sinceramente buscamos a Jesus de nosso coração, esse pedido chega a Ele. Aí Jesus continua o ensinamento. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, e o que sai da boca que é o que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Os atos externos, eles têm uma função humana. Hoje, mais do que nunca, no momento em que nós vivemos, nós sabemos a importância de lavar as mãos, a necessidade. Ela chega a ser uma questão de vida ou morte para nós hoje, lavar as mãos, manter a higiene. Mas não é isso que Jesus está recriminando. Ele está falando das atitudes que nós tomamos de falsidade. Aquilo que nós fazemos é em nome de Jesus, em nome de Deus, mas que não passa de aparência. Ele continua. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos. Os discípulos ficaram com medo do que ele falou, porque sabiam da astúcia e da maldade daqueles que haviam interpelado Jesus. E os discípulos falam: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Nessa fala, Jesus nos chama a atenção para o que é realmente necessário. Não importa quantos outros se escandalizem conosco, o quanto que os outros nos interpelem porque nós não fazemos isso ou aquilo perante a coletividade em questões de aparência. Importa o que nós sabemos que vai no nosso coração. E sobre isso, sobre esse item, Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz, capítulo 97, um texto que é chamado O Verbo é Criador, que ele cita justamente o versículo em que Jesus diz: mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Nós sabemos que quando se fala coração, não se está falando apenas do órgão, daquele músculo que irriga o sangue no nosso corpo. O coração simboliza a nossa essência, o nosso espírito. Então, o que sai da nossa boca, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós agimos, sai da nossa essência, o que está lá por dentro. E comenta Emmanuel: o ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Emmanuel nos alerta: prestem atenção no que Jesus está falando, porque ele fala diretamente daquela nossa caminhada até hoje. O que nós estamos fazendo com o Cristo?
Nós somos espíritos imortais. Esta não é a nossa primeira passagem. Nós já tivemos outras passagens na matéria, nós já encarnamos, reencarnamos em vários períodos da história da humanidade. E há 2000 anos nós conhecemos de perto a Boa Nova, o Evangelho. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Estamos agindo como os fariseus, nos apoiando apenas nos fatores externos, nos fatores da aparência? Continua Emmanuel. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do Verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O verbo, todos nós sabemos, é aquela palavra que demonstra a ação da frase. O verbo, então, ele é sinônimo de ação, de atitude. É o que faz. Tanto é que o apóstolo fala, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo é a energia. Então, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a nossa fala, o que nós dizemos é energia. Pode ser energia criadora ou energia destruidora. Por isso a importância de cuidar do coração, cuidar dos sentimentos, cuidar do que nós pensamos, cuidar do que nós absorvemos do que se passa no nosso entorno. Estamos vivendo um período extremamente difícil. Notícias ruins nos cercam a todo momento, em todas as situações. Não só a pandemia, mas a situação política do nosso país, a situação política do mundo, a relação entre países, entre estados, entre pessoas, tudo está nos trazendo uma energia contrária à energia do Cristo. Mas nós que conhecemos a Boa Nova, que já há 2000 anos aprendemos, ouvimos, o que estamos fazendo com o que já aprendemos? Agora é o momento de colocarmos em prática tudo que nós falamos em torno do Cristo. Ele frisa ali: indispensável cuidar do coração como fonte emissora do Verbo, fonte emissora da energia que nós estamos colocando ao nosso entorno, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. A energia do Verbo é uma energia necessária. Estamos vivendo momentos difíceis de reclusão, de afastamento, em que as energias à nossa volta estão muito conflitantes. Então, que sejamos nós a fonte emissora da energia do equilíbrio, da harmonia. Não sejamos nós mais um portador da tragédia. Sejamos nós mais um portador da esperança. Emmanuel continua: o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Vamos analisar primeiro o que se passa ao nosso entorno, o que está acontecendo, nunca esquecendo que nós não estamos num barco à deriva. Jesus é o comandante desse barco.
E nada do que acontece à sua revelia. Parece que estamos no meio de uma tempestade sem governo, mas há um porquê, há uma razão para nós estarmos aqui hoje, neste momento, vivenciando esta situação. É o prenúncio da tão falada nova era, a tão falada transição planetária. E que planeta nós queremos? Nós queremos o planeta do caos ou o planeta da harmonia? Se nós queremos o planeta da harmonia, nós temos sim que começar já a transformar essa energia, essa força viva e palpitante que sai pela nossa boca em instrumento de harmonia, em instrumento de equilíbrio. Já tem muita gente que está utilizando para o mal o verbo. Sejamos nós diferentes. É difícil? É muito difícil. Como alguém já disse, se fosse fácil não teria graça. E se nós não quiséssemos estar passando por essa situação hoje, nós teríamos que ter começado essa mudança há muito tempo atrás. Não fizemos, vamos fazer agora. Deus nos dá oportunidades infinitas de recomeço. O próprio amanhecer é um recomeço. A cada dia que nasce, Deus nos dá a oportunidade de iniciarmos a mudança em nossa caminhada. Nós não temos a capacidade, nós não temos o poder, nós não temos a influência necessária para mudar o planeta. Não é nossa missão. Nós temos sim o poder de mudar a nossa vida, o nosso interior. Nós não temos o poder nem de mudar a vida daqueles que nos acompanham. Não podemos mudar a vida de pai, de mãe, de filho, de irmão, de marido, de esposa. O único poder que nós temos é sobre nós mesmos. Continua Emmanuel. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Se nós utilizamos essa força criadora, o verbo, para iniciar processos de guerra, de destruição, aqui ele fala do íntimo dos tiranos, mas quando ele diz tiranos, ele não está falando dos governantes tiranos, daqueles que detêm o poder. Todos nós podemos ser tiranos dentro dos nossos lares, dentro dos nossos locais de trabalho. Nós podemos gerar a guerra entre aqueles que nos acompanham. Nós podemos gerar a destruição se não cuidarmos do verbo criador. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. A calúnia, a maledicência, o falar mal de alguém, ele destrói. Essa fala destrói. Mas não destrói só aquele que foi o alvo da minha calúnia, da minha maledicência. Começa a destruir o meu interior. Hoje, a ciência médica, já estuda e já tem comprovação sobre isso,
sobre a ação dos nossos sentimentos sobre o nosso organismo. Muito nós já falamos aqui nessa casa sobre isso. O cuidado com o verbo, ele não tem a ver só com os nossos relacionamentos, ele tem a ver com a nossa saúde. Queremos ser saudáveis, queremos manter a nossa imunidade, cuidemos do nosso verbo, cuidemos do nosso sentimento, cuidemos daquilo que nós emitimos ao nosso redor, porque tudo é energia. E essa energia começa negativa, ela começa a envenenar a fonte de onde saiu. Se eu maldigo algo, se eu calunio alguém, a primeira pessoa a provar desse veneno seria eu mesma. E ela ataca os órgãos, o coração, o fígado, rins. Isso a ciência já comprova hoje. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Aqui Emmanuel está falando também de uma outra lei divina, que é a lei de causa e efeito, ou, para a ciência, lei de ação e reação. Tudo aquilo que eu lanço com determinada força e velocidade retorna para mim na mesma intensidade. Isso é lei de causa e efeito. Eu calunio, serei caluniada. Eu maldigo, vão maldizer de mim também. Eu perturbo, serei perturbada. Isso é fato. Há algum tempo atrás, nós até comentamos aqui às vezes, isso levava tempo, levava de uma encarnação para outra a consequência dos meus maus atos. Hoje o processo está muito acelerado. Às vezes, no mesmo dia, nós recebemos a consequência daquele ato que nós cometemos. Mas como Deus é infinitamente justo e bom, isso acontece também com os nossos bons atos. Se eu pratico bem, quase que imediatamente eu já recebo bem. É recíproco. O que eu prefiro? O retorno do mal ou o retorno do bem? O que vai ser melhor para a minha vida? Vamos pensar sobre isso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. Vamos analisar as nossas pequenas atitudes. Quando eu dou um bom dia para alguém, como que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso só pelo meu exterior, para aparentar uma boa educação, para um desencargo de uma atividade? Será que quando eu dou bom dia, eu estou fazendo isso só para cumprir um protocolo? Ou realmente quando eu desejo um bom dia para alguém, eu desejo de coração que aquela pessoa realmente seja feliz naquele dia, que ela receba as bênçãos que ela merece, que ela tenha a saúde, a alegria, tudo que ela precisa naquele dia. Que energia eu estou colocando no meu verbo quando eu digo um bom dia? Quando eu parabenizo alguém? Será que eu realmente estou feliz pelo sucesso dessa pessoa? Ou guardo dentro de mim uma inveja,
e dou os parabéns só para manter uma aparência. A alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. Ela se multiplica. Um ato de bondade que nós façamos retorna multiplicado para nós. Um sorriso que nós provoquemos, um conforto que nós demos, retorna multiplicado para nós. Porque ele diz: o auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o imite. Se eu auxilio alguém de coração, com a vontade simples de fazer o bem, sem esperar retorno, porque muitas vezes aqueles que nós beneficiamos, que nós ajudamos de alguma forma, eles vão agradecer, eles vão ser gratos. A maioria será ingrato. E nós temos que agradecer a Deus em gratidão. Porque se nós fizermos o bem esperando que Ele venha me agradecer, aí será uma exaltação do meu orgulho. Esse bem perde o seu efeito. Vamos fazer o bem pelo bem, espalhar, sem nos importar se aquele que recebe o meu auxílio fraterno vai perceber sequer que recebeu um auxílio fraterno. Às vezes nem percebe. O que importa é a minha atitude, o meu interior, o meu coração. Não, não é egoísmo isso. Isso é um aprendizado. Vamos lembrar do Chico Xavier. Será que tudo que ele fez esperando o retorno? Ou ele fez porque já era natural para ele fazer o bem? Um dia o bem vai ser natural para cada um de nós. Quando esse dia chegar, nós estaremos no planeta de regeneração. A transição planetária já terá passado. E nós continuaremos fazendo parte desse progresso. Continua Emmanuel. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Vamos tentar, para nós hoje, no nosso nível evolutivo, ainda é muito difícil manter bons pensamentos o tempo todo. É praticamente impossível. 24 horas com bons pensamentos. Para nós ainda é. Mas vamos tentar nos forçar a todo momento lembrar. Quando um pensamento ruim chega e começa a me envolver, vamos prestar atenção. Por que eu estou deixando que esse pensamento me envolva? Que ele me atraia? Eu vou mudar esse pensamento. Aí a gente se pergunta, como mudar um pensamento? Às vezes, precisa um ato pequeno. Se estamos dentro de casa, um pensamento mal nos assola, um pensamento de tristeza, de raiva, de maledicência, vamos mudar o foco. Como se faz com criança que chora. Quem nunca pegou uma criança chorando no colo e levou para uma outra parte, mostrar uma outra coisa, um outro brinquedo, para que ela se distraísse daquele primeiro pensamento que a fazia chorar? E em questão de segundos ela está rindo e brincando de novo. Conosco funciona. Estou triste? Vou olhar para o céu, olhar o sol, olhar uma planta, observar um animalzinho brincando, uma criança sorrindo.
Isso vai fazer já o meu pensamento mudar. E quando eu perceber que mudou o meu pensamento, fazer uma prece. A prece é o santo remédio em todos os momentos. Não consigo me livrar de um pensamento repetitivo? Prece. Às vezes até a prece em voz alta. Não por um ritual, mas porque a prece em voz alta sai daqui e entra aqui. Eu me ouço, eu ouço a minha prece, eu começo a ouvir palavras diferentes e mudo meu pensamento. Nas conversações, se percebemos que o nível da conversa está caindo, está entrando por um campo depressivo, um campo de escuridão, de tristeza, vamos mudar a conversa. Vamos falar de outra coisa. Vamos mudar de assunto. Isso nos auxilia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Sai da nossa boca aquilo que está cheio o nosso coração. Nossas intenções secretas estão lá dentro, lá no âmago da nossa alma. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva da nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Vamos lembrar do Cristo em todos os momentos. Vamos prestar atenção. Essa palavra que está saindo da minha boca, ela está saindo do meu coração? E se ela está saindo do meu coração, o que eu preciso fazer para melhorar esse meu coração? O que está sendo necessário? Qual atitude está necessária? Hoje é muito importante, nesse momento de crise, prestarmos muita atenção nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Essa vai ser a grande diferença para quando tudo isso passar. Como que nós chegaremos lá, na continuidade? Fortalecidos na fé, na esperança, na coragem? Ou doentes? Doentes da alma? Vamos pensar sobre isso. Era essa a nossa mensagem para hoje. Que todos fiquem bem e vamos rogar a Jesus, o nosso Mestre bendito, que encaminhe seus benfeitores, os espíritos amigos para cada lar, que envolva cada um dos que nos acompanham nesse momento. Que assim seja. Fiquem com Deus.